E aí, galerinha do Potencial, espero que vocês estejam tranquilos, tá? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, galera aí do sexto ano, como vocês sabem, né? Hoje a gente vai trabalhar dando continuidade justamente a essa questão da superfície e da estrutura da Terra, tá bom? Hoje a gente vai falar basicamente dos seus principais pontos centrais, né? A gente já tratou um pouco sobre essa questão da crosta, do manto, né, do núcleo. Hoje a gente vai denominar outros termos, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, tá bom? E essa questão dessas 4 camadas aí, né, dessa estrutura central da Terra, tá bom? Galera, como vocês podem ver a imagem aqui do lado, né, a estrutura da Terra se baseia nesses pontos aí, né? E a primeira delas é justamente a litosfera, tá certo? A litosfera, ou também conhecida como a crosta terrestre, ela é a porção sólida da Terra, tá certo? Ela é constituída de rochas, minerais, né? E compõe, de fato, todos os continentes, tá bom? As ilhas, né? Os assoalhos, dos mares e dos oceanos, tá bom? Os continentes e as ilhas, galerinha, constituem as terras emersas, tá bom? Né? Então, como assim, professor? São as partes das litosfera, né? Essa questão do continente e dos oceanos é a parte da litosfera que é ocupada por nós, os seres humanos, tá bom? Então você tem aí a superfície terrestre, contudo, ela abrange, né, toda essa questão da litosfera, né? Ela chega no máximo a 12 quilômetros, né, de profundidade, tá bom? E em diferentes profundidades, né? Então, quer dizer, o máximo que ela atinge é 12, tá bom? Mas assim, ela pode ter, né, em algumas partes da Terra, ela pode ter 8, 9, né? Então, é essa questão aí da litosfera, tá certo? E aí, galera, pra gente situar melhor essa questão da litosfera, é até um ponto muito importante para que vocês possam se ligar aí, né? O que vai acontecer? A litosfera também é onde é encontrada justamente essas riquezas que surgem justamente da Terra, né? Riquezas que vêm do subsolo, como os minerais, né? Os recursos energéticos e diversas formas de vidas que existem no nosso planeta, né? Então a litosfera tem esse papel aí bastante importante, né, para essa questão da formação da Terra, tá bom? Outro ponto também, galera, né, a gente já trabalhou a litosfera, né? Agora a gente vai trabalhar a hidrosfera, né? Professor, o que é a hidrosfera? A hidrosfera, galera, é o conjunto, né, das águas e da superfície terrestre, né? Exemplo, os mares, os oceanos, os rios, os lagos, né, as águas submersas, né, as geleiras, né, as águas presentes na questão da atmosfera, né? Então a hidrosfera, ela é a porção pela qual, né, o ser humano ele interage, tá bom? Ela tem assim várias questões também, como a litosfera, ela possui várias questões de profundidade, tá bom? E aí você tem, né, dessa faixa, ela extrai água, alimentos, né? Você tem essa questão dos peixes, dos crustáceos, você tem o recurso minerais e energéticos, né? Já nos assoalhos, a gente tem essa questão dos mares, dos oceanos, né, aonde pode se encontrar aí as jazidas de petróleo, né? Por exemplo, a profundidade da hidrosfera, né, a profundidade, desculpa, da hidrosfera, ela chega aproximadamente, né, também a 12 quilômetros, assim como a gente tem essa questão aí da litosfera, né? Então, a enorme parte líquida, galera, né, da hidrosfera, ela abrange aproximadamente 71% dos 510 milhões de quilômetros quadrados que existem na superfície terrestre. Olha só que ponto interessante, né? Então, isso quer dizer que 71% do nosso planeta, ele é composto por água, né? Que é essa questão da parte líquida aí da Terra, tá bom? Então, ó, também é aproveitado, né, pelo ser humano, como a gente sabe, os mares, os oceanos são extremamente aproveitados pelo ser humano de diversas formas, né?
especialmente nessa questão do transporte marítimo, né, do transporte comercial, aonde cerca de 90% do comércio que é estabelecido no mundo, ele se dá justamente pela essa questão dos mares, tá bom? Então, além do transporte de pessoas, né, você tem o transporte de pessoas através dos cruzeiros, né, das viagens turísticas, né? Então, infelizmente, né, outro ponto também que a gente tem que se tratar sobre essa questão da hidrosfera é que a hidrosfera ela não vai atingida, né, por essa questão da poluição, tá bom? Tanto no estado líquido como também no estado gasoso, né? A gente tem aí né? A gente tem essa questão aí do lixo, né, dos esgotos que são lançados nos mares, né? Então não vai, essa questão da hidrosfera ela está sendo contaminada, né, justamente pela ação do homem, tá bom, galera? Né, a gente tem aqui um caso alguns anos atrás, né, que foi ali na Baía de Guanabara, né, no estado do Rio de Janeiro, beleza? Então vamos lá, galera. E aí você tem essa questão agora da atmosfera. Só lembrando, a gente já tratou da hidrosfera e da litosfera, né? E agora a gente vai falar sobre essa questão da atmosfera. Galera, primeiro ponto, né? A atmosfera ela é a parte gasosa da Terra, tá bom? É constituída principalmente de oxigênio e nitrogênio, tá bom? Além de outros gases, né? E também pela água, tá certo? A atmosfera tem pouco mais de 800 quilômetros, tá bom? De espessura e divide-se em diversas camadas, né? Então, como vocês podem ver, dentro daquilo que a gente já estudou, a atmosfera é a única que vai aí, né? Até então, se dividir em diversas camadas, tá bom? De acordo com a predominância de gases, né? Que compõem cada uma delas. Ó, o ar que respiramos, principalmente aí o ar que respiramos, né, se concentra na parte que fica mais próxima da superfície terrestre, tá bom? A uma altura de aproximadamente 12 quilômetros. É nessa parte que ocorre justamente os fenômenos meteorológicos, né, como a gente tem o sol, a chuva, essa questão aí, né, como as chuvas, né, as nuvens, os ventos, como eu já citei para vocês, e aonde circula, né, justamente aí os aviões. Então, é interessante ressaltar justamente essas questões aí da atmosfera, né, a parte gasosa, né, ela se divide, é onde ocorre justamente os fenômenos que a gente conhece, como chuva, nuvem, né, os ventos, né, é onde também circula os aviões, né, é onde está o ar que respiramos. E a última parte aí para a gente encerrar nossa aula hoje é a biosfera, tá bom? A biosfera, galera, ela surge na interseção das outras esferas, tá bom? Como o que, professor? A litosfera, a hidrosfera, né, e a atmosfera. É a parte da superfície terrestre, galera, que está formada justamente, né, pelos seres vivos, né, por nós, né, aí os seres vivos, como animais, vegetais, né, micro-organismos, né, matéria orgânica, tá bom? Elementos inorgânicos, né, que permitem justamente a sustentação e a existência da vida no planeta. Então, ela é a junção, né, das outras esferas terrestres, tá bom? E porém ela tem uma parte muito importante, porque é através dela, né, que permitem aí a vida no planeta, né? Como o quê? Como o solo, a água, o ar, né? Essa questão da radiação solar. Então, esses elementos, tá bom, naturais, é que disponibiliza justamente essa questão da vida na Terra, tá bom? Ao estudar mais sobre essa questão do solo, né, que a gente vai trabalhar no próximo capítulo do livro, é até bom lembrar, aí esse assunto se encontra na página 100 e 101 do livro, tá bom? E aí a gente pode aprender mais um pouco sobre essa questão da biosfera que compõe aí, né, e que permite e que distribui essa questão para a existência da vida humana, tá certo, galera? Então, pessoal do Potencial, galerinha do sexto ano, né, fiquem atentos aí, né, eu vou passar uma atividadezinha agora para vocês, né, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí uma folhinha Chamex, tá bom? Ou uma folhinha, pode ser uma cartolina, né, um pedaço do papel A40, e o que é que vocês vão fazer? Vocês irão desenhar, né, todas essas esferas terrestres que eu citei agora para vocês. Vocês irão desenhar aí, tá bom? A litosfera, tá certo? A hidrosfera,
né, a atmosfera e a biosfera, tá bom? Então fiquem atentos, tá bom? Eu quero um desenho massa. Podem postar no nosso grupo, tá certo? Então, galerinha do sexto ano, até mais e aquele abraço, tá certo? Fui, até a nossa próxima aula.